Bom dia a todos. Nós vamos falar um pouco sobre manutenção de irrigação localizada, de forma bastante resumida, mas trazendo os pontos principais aí do que a gente observa no campo. A manutenção, por vezes, é bastante esquecida, é bastante deixada em segundo plano quando a gente julga que seja uma das principais ações no sistema de irrigação localizado. É interessante, a gente faz projetos aí de irrigação de precisão e quando vai no campo vê umas coisas completamente absurdas, como variação de vazão de gotejadores por conta de manutenção, às vezes, muitas vezes ou quase sempre projetos muito bem feitos, bem instalados, mas aí quando chega na hora da manutenção peca e aí o que acontece é uma variação de vazão muito grande nos gotejadores. Então, já fizemos projeto de irrigação de precisão, onde você faz por pedologia, então você tem a pedologia do local, então nos solos mais férteis é um setor, nos mais fracos outro setor. São projetos caros que são feitos exatamente para irrigação de precisão. Mas quando você volta depois de algum tempo, vê que não foi feita manutenção, e aquela irrigação não tem exatidão nenhuma. Então, antes de fazer irrigação de precisão, devemos fazer irrigação com exatidão. A manutenção do sistema de irrigação é fundamental, não só para fornecer o volume de água correto, todas as plantas, mas da mesma forma os fertilizantes que são aplicados junto com a água de irrigação. Aquela pergunta clássica, né? Depois, quanto tempo eu troco a areia do filtro? Né? É uma pergunta que não tem muito significado, porque se usa pouco, se a qualidade de água é boa, a areia vai durar mais. Se a retrolavagem é muito frequente, aí a troca da areia vai ser mais frequente. Então, tem 3 formas de manutenção, e isso é importante a gente ter na cabeça para dar a resposta. Pois não, nós vamos falar um pouco sobre isso quando chegar no filtro de areia. Mas me lembra se eu não falar. Então, tem 3 formas de manutenção. E é importante a gente conhecer isso. A preditiva, a predição é aquilo que o profeta faz. O profeta, o que ele diz? Que amanhã vai ser isso, mas baseado em adivinhação, não. Na situação de hoje. Então, essa é a manutenção profética, a preditiva. Ele analisa os dados de hoje e para ver o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, no nosso carro, você vai trocar o óleo e vê que tem muita limalha de óleo, limalha no óleo. Essa limalha está saindo de algum canto. Então, vamos ver da onde está vindo isso. Então, a manutenção preditiva analisa as condições de hoje. O gotejador, ele está com alteração de vazão, opa, alguma coisa está acontecendo nele, então vai precisar de manutenção, né? Vamos fazer uma limpeza com cloro uma vez por ano, uma vez por mês? Não sei, depende das condições do gotejador. Então, essa análise preditiva que vai dizer para a gente da hora ideal da manutenção, para não gastar dinheiro fora e não ficar jogando principalmente cloro, que não é muito bom para os cultivos. Então, manutenção preditiva, ela não tem época para acontecer, né? Pode ser uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. A preventiva é aquela troca de óleo do carro. Acontece a cada 10 mil quilômetros, então tem datas certas para acontecer. Motobomba tem lá para engraxar ou trocar o óleo da bomba há tanto tempo, há tantas horas de funcionamento, depende da rotação, depende do modelo. Então essa é a preventiva, ela tem data para acontecer. E a outra é a corretiva, essa não tem mais. Quando quebrou, não tem o que fazer mais, tem que consertar, né? Então, preditiva, preventiva e corretiva. Então, a resposta que eu dou quando pergunta quantas vezes eu tenho que fazer por ano uma limpeza com ácido, eu não sei. Aí analisa as condições que está hoje para saber se precisa a limpeza com ácido ou não. Isso daqui é muito importante. Manutenção, eu acho que
sem querer falar de marca de carro, mas tem um carro em inglês, que você já deve ter ouvido falar por aí, que para tocar a correia dentada tem que levantar a carroceria inteira dele. Então, eu acho que no sistema de irrigação é muito importante a gente pensar na manutenção já quando está pensando no projeto. Então, os cuidados devem iniciar no projeto e instalação do sistema. Ele visa manter a uniformidade de distribuição, oferta de irrigação precisa, a longa vida do sistema. Acho que a primeira coisa para irrigação localizada é a gente conhecer a água, né? E conhecer a água, isso vai evitar uma série de dor de cabeças lá na frente. Não que se não fez análise de água não vai funcionar. Vai funcionar. Pode ser que uma manutenção bastante alta e por vezes chega até a inviabilizar o sistema de irrigação. Então vamos pensar, vamos usar água, vamos fazer análise de água. Aí tem o informativo técnico, isso está no site, com todas as coisas importantes aqui. Com essa análise dá para a gente saber se vai ter problema de deposição de cálcio na tubulação, vai saber se tem algum produto que pode dar problema, né? Eu trabalhei numa empresa onde teve uma reclamação que entupiram todos os gotejadores. E quando nós fomos ver, era uma usina aplicando vinhaça. Fomos lá, realmente estava tudo entupido, né? Quando a gente foi mais a fundo para entender a vinhaça deles, não era vinhaça, era água de lavagem, óleos e graxas. Aí, realmente eu não tenho o que fazer, aí perde tudo mesmo, né? Então, na análise está aqui, se tem óleo e graxa, descarta a água ou arruma um jeito de tirar isso da água. Então, aqui tem várias coisas, por exemplo, aqui tem o lítio, né? Bastante moda hoje com essas baterias, e o lítio ele chega a ser tóxico para citros em 75 ppb, 0,075 ppm, quer dizer, é um cisco de lítio aí numa represa já começa a ser tóxico, e a laranja é uma das culturas mais sensíveis ao lítio. Então aqui tem algumas coisas, podem não ter todas, mas estão as principais aí. População de bactérias, sólidos em suspensão, bicarbonatos, aí a gente vai conhecer um pouquinho da água. E nesse informativo tem o porquê da análise de água, como fazer a coleta, como fazer a etiqueta, como mandar para o laboratório. Bem completo ele. Lembrando que esses informativos técnicos, eles são feitos sob demanda. Então, quando tem uma pergunta muito recorrente, te faz um informativo técnico, fica mais fácil a resposta, porque daí a gente tem tempo para escrever, e aí é só mandar pesquisar lá que vai encontrar. Aí esse foi uma primeira aproximação. Olha quando foi feito, 86 books Nakayama. Essa é famosa porque até hoje é verdade isso, né? Tem sólidos dissolvidos, que está diretamente relacionado com a condutividade elétrica. Então, se você dividir isso daqui por 640, você obtém a condutividade elétrica em decissímen por metro. Aqui até que ele é meio generoso. 2.000 dividido por 600 e pouco dá 3 e pouco decissímen. Tem muita cultura que não suporta isso, né? É muito alto. Olha aqui, manganês. O pessoal não... minha água tem ferro. Mas lembra que o manganês é o segundo mineral mais abundante na Terra depois do ferro. Então manganês sempre tem. Na água, se tem só ferro, é aquela água avermelhada. Quando tem o manganês, o óxido dele é marrom quase preto. Então fica aquele vermelho bem preto na água, é a mistura dos dois. Só que a gente atira no ferro e acaba acertando o manganês para a questão de manutenção. Um outro produto que é um produto extremamente interessante, que todos não viram eles, mas sentiram ele, né? O sulfeto de hidrogênio. É o ovo podre mesmo. Então aquilo é sulfeto de hidrogênio. Esse daí tem umas características muito interessantes, esse produto,
80 e poucos ppb, quer dizer, uma concentração baixíssima, você já sente o cheiro dele. Aí quando chega, vai aumentando a concentração dele, quando chega a 100 ppm, ele amortece os órgãos sensores olfativos. Aí você não sente mais cheiro. E com 1000 ppm, ele mata como mata o cianeto. Então é um produto brabo, né? Então, e para a água nossa de irrigação, as sulfobactérias comem ele e eliminam o enxofre junto com aquela mucilagem. E isso, para entupir sistema de irrigação, é fácil. Então, represa nova, cuidado, vai fazer uma represa, primeiro tira toda a vegetação, que o sulfeto de hidrogênio vem da fermentação anaeróbica do material orgânico. Então, represa nova com certeza vai ser problema para a irrigação. Já aconteceu isso, a gente fala, o pessoal não acredita muito, mas paciência. A população de bactérias vai fazer uma ação em cima desses materiais aqui e vai fazer aqueles materiais que parece que não podiam ter passado do filtro, mas passaram e foram cimentados por esses materiais. O ideal da água de irrigação seria só água, mas tem de tudo. Tem ferro, tem manganês, tem sulfeto, tem zooplâncton, tem algas, tem bactérias, tem de tudo, né? E esses materiais, eles são agentes cimentantes excepcionais, né? Para os sólidos em suspensão. Aí isso é de tudo, né? Precipitados químicos, muito cuidado com isso daqui, fertilizantes não solúveis, né? Ou incompatíveis entre si ou com água de irrigação, isso é importante. Então é impossível a purificação da água, é antieconômica para a irrigação. Então todas as partículas que podem causar problemas e obstruções devem ser eliminadas ou desativadas. O que é desativada? Por exemplo, se as bactérias, né, que estão aqui, elas são agentes... Com a digestão dela, faz aquela mucilagem, aquele material pegajoso, que é um cimentante para os materiais minerais, o que fazer? Aí isso trata com cloro, com germicida, ácido também, e aqui em cima pode fazer uma ação que nós vamos ver aí para diminuir essa quantidade de materiais. Né? Lembra então, partículas abaixo de 130 micrômetros, o MESH 120, nosso conhecido, não apresenta problema para a maioria dos gotejadores. Isso é preconizado para todas as empresas que vendem gotejadores com filtro MESH 120. É engraçado, a gente, 2005, a gente pressionando uma empresa de fabricante de filtros para dar solução para os problemas nossos de água. Então a solução deles foi diminuir para MESH 155. Aí nós fizemos uma coleta dessa água que passava pelo filtro. A gente viu que 74% ou 76% das partículas que passavam é abaixo de MESH 200. Então o MESH 155 não ia resolver nada, ia segurar mais 3, 4% dos materiais sólidos. Então eles voltaram ao MESH 120. Então ferro, manganês, é problema, né? Material orgânico. Olha aqui, só lembrando, da granulometria, olha, fração fina da areia fina, 60 micrômetros. Tá aqui. A filtragem normal, MESH 120. Então, lembra, a partir de 100, aqui, a faixa fina da areia fina, o silt e a argila entram no sistema de irrigação. E isso pode dar problema. Tá aqui, olha que interessante. Coletado de um gotejador, colocado numa seringa. 2 minutos depois, nos 15 mililitros coletados aqui, 3 mililitros foram de material em suspensão, material mineral em suspensão, que decantou aqui em 2 minutos. Olha, se tivesse feito uma decantação ruim, uma decantação mal feita,
quanto material evitaria entrar dentro do sistema. Então, sólido de suspensão, a grande presença de partículas finas. Isso é, a gente fez em lupa, uma fotografia do material que passou pelo filtro e a gente secou o material e viu. Então, é tudo partícula que não teria problema por gotejador. Esse é mostrando aí a fração fina, 75%. De partículas abaixo de mesh 200, que é inviável, a filtragem é muito cara para isso. Como fazer essa separação? Olha aqui, nós não estamos nem falando de projeto, estamos de manutenção do sistema instalado, nós estamos falando de projeto, como melhorar a manutenção. Aí as formas de remoção. Olha aqui. Cascalho, sedimentação, areia fina, sedimentação, silt, sedimentação. A argila, ela é uma partícula muito pequena, abaixo de 2 micrômetros, que tem carga elétrica negativa. Então, ela não tem massa para gravidade botar para baixo, e pior, tem energia, tem partícula negativa que uma repele a outra. Então, para você fazer a sedimentação desse material, somente se pega um agente floculante de carga positiva, a argila vai junta nele, fica pesada e cai. É o que faz em filtro de piscina, né? Mas isso não é problema nenhum para o gotejador. Grande parte das partículas se segura com uma sedimentação simples. Mas isso aqui tem no site nosso. Colocar vazão já dá as dimensões aqui de um tanque de sedimentação. Lembrando o seguinte, esse tanque é calculado para ter uma velocidade da água em 10 metros por hora. Velocidade bastante baixa. Com isso, as partículas não estão agitadas, elas vão caindo, né? Aqui é um exemplo. Isso daqui é mais para convencer o cliente a que funciona. Aqui é 100 micrômetros. Essa partícula já passaria pelo filtro. Olha a velocidade que ela cai, 11 metros por hora. Então, seguramente, um tanque desse daqui de profundidade de 1,5 metro, em menos de 1 hora, a partícula já está aqui embaixo. E aqui ele tem 3 horas de caminhamento, essa água. Então, é um tanque bastante simples, tem 2 comprimentos. Um comprimento, quando faz só a decantação, não precisa de aeração. E o outro comprimento 2, 10 horas de permanência aqui, quando você faz uma aeração para dar tempo do oxigênio agir sobre os materiais oxidáveis, seja o ferro, manganês, sulfeto de hidrogênio. Essas dimensões não estão aqui por acaso. Para que haja uma velocidade mais ou menos uniforme em todo o caminhamento, é importante que não seja muito profundo. Então, a profundidade pode ser 1:4 até 1:6 em relação a relação entre profundidade e largura. E a velocidade 10 metros por hora. Então aí já está feito uma sugestão de tanque, lembrando que na entrada tem que ter uma calha de transbordo e aqui no final uma calha de captação, onde é captado somente água limpa. Então isso daqui não é reservatório, é um tanque de decantação. Nível constante. Então, se quiser um armazenamento, aí é um outro tanque. Aí não tem nada a ver com esse. Fez isso daqui, começa o problema de alga. O problema de alga é sério, né? Começa a fazer isso daqui, vai para o filtro, entope tudo. Então, esse é como você fazer o controle. Aqui conta um pouquinho a história da alga e aqui tem 8 possibilidades de tratamento. Uma delas, que é bastante simples fazer, é o sulfato de cobre, 2 a 4 ppm, resolve o problema. Tem também um informativo técnico a esse respeito. Aeração, havíamos para tratar o ferro, o manganês, o sulfeto de hidrogênio. Aerador bastante simples, normalmente é feito na fazenda mesmo.
E aqui, ó, para quem quiser fazer, tá aqui as dimensões dele. Muito simples. São 4 bandejas. Essa bandeja tem uma tela aqui no fundo, põe uma brita grossa, uma brita 2, e joga água por cima. Essa água vem batendo e aqui oxigena bastante. E aqui as dimensões dele. Se tem mais de 460 metros cúbicos por hora, faz em múltiplos de 460 para dar a vazão do sistema de irrigação. Funciona muito bem e praticamente sem um custo muito barato e manutenção baixíssima. Olha um reservatório bem feito quando botou a sucção, pegando toda a pior qualidade de água. Então isso daqui, o ideal seria uma sucção flutuante, uma sucção mais superficial, para evitar de pegar esse material mais sujo. Filtragem. Os filtros tem de superfície a tela. A tela é um filtro de superfície. Só tem uma superfície filtrando. Então a partícula ou passa ou não passa. Este filtro já é diferente. É um filtro de profundidade. Então você tem 10 polegadas, aí 25 centímetros de areia para a água atravessar. E a água vai atravessando por espaços que não são uniformes. Então é maior, menor, e as partículas vão ficando ao longo da passagem dela, quer dizer, na espessura da areia. Então é um filtro de profundidade. Um outro filtro de profundidade é o disco. Então esses discos têm esses canais aqui, essas ranhuras aqui não concêntricas, né? E de modo que o disco que vai em cima aqui, ele tem a ranhura aqui. Então, ora a passagem está aqui, né? Ora esse triângulo está quase aqui, fica uma forma meio estranha, ora ele coincide aqui. Então, à medida que você vai caminhando aqui dentro, você vai tendo essa forma, vai tendo a outra que está intermediária, um losango aqui. E isso daqui num filtro mesh 120, ele passa umas 22, 23 vezes essa alteração de passagem de água. Então, às vezes a partícula passa de um, enrosca no outro. Então, ao longo do filtro vão ficando retidas as partículas. Então, a limpeza é muito importante se fazer. Se é automático, tem um pistão que solta os anéis. Se é manual, solta o anel para fazer a limpeza. Bom, só falando um pouco, a pergunta do Mário, né? Retrolavagem. Eu vou fazer uma pergunta, responder com outra pergunta, né? O filtro, ele filtra melhor sujo ou limpo? Exatamente, olha aqui. Ele está limpo, passa uma partícula desse tamanho aqui. Ele está sujo, quer dizer, entupiu aqui. Vai passar uma partícula bem menor. Ah, então por que faz a retrolavagem? Sim, porque vai chegar num ponto, que nós vamos ver aí no slide, que ele entra em colapso. Tá? A pressão é tão grande, a pressão diferencial é tão grande que estoura a tela, estoura o disco. A areia, ela vai para os lados aqui e tem um caminho preferencial, erode a areia, né? Então, tem um limite dessa perda de carga aqui, né? Em geral, o 8 MCA, depende do fabricante, ele especifica isso. Então, o ideal é fazer exatamente quando chega nesse limite de diferencial de pressão. Às vezes a gente chega no campo, vê filtros lavando de 2 em 2 horas. A maior desvantagem desse filtro é o volume de água de retrolavagem. Então, por que não economizar? Pode ser que você possa fazer a cada 2 dias, um dia, depende muito da qualidade da água, né? Mas não tem... O ideal seria trabalhar com o diferencial de pressão. Você tem lá o filtro automático. Oi? Vai manter o filtro limpo desnecessariamente. Né? Você não vai ter um dia... A cada 2 horas, desculpa, ele ia passar na frente. Mas pode ser que seja bom, como pode ser que seja ruim. Bom se em 2 horas atingir o limite de diferencial de pressão. A água é muito suja, tal, né? Você não tem tanque de decantação, não tem nada. Pode ser que a água seja muito limpa, aquela água de cristalina ali, de superfície, que naquela época do ano, sem chuva tal, está muito limpa. Eu digo para você,
você precisaria fazer uma retrolavagem a cada 2 dias. Aí choveu, piorou a qualidade da água, pode ser que cada 2, 3 vezes por dia. Mas o importante é fazer quando chegou no limite, diferencial de pressão. Aí uma correlação de mesh e micro, lembrando que mesh é o número de buracos, né, de uma tela e numa polegada linear. Então mesh 120 que tem 120 buracos numa tela, mas é uma numeração já está em desuso. Antes era só mesh, depois era mesh e os micrômetros entre parênteses, hoje é o micrômetros e o mesh entre parênteses, e a tendência é desaparecer. É uma medida meio estranha, é uma... Olha aqui, a sujeira mais grossa fica aqui, e a mais fina fica ao longo daquele caminhamento, como eu mostrei, como eu falei para vocês. Vai variando a passagem, ele vai segurando aqui dentro. É importante a limpeza é soltar os discos. Esse é um disco que deixou sujo demais. Olha aqui o que aconteceu. Aí não tem jeito, aí tem que trocar mesmo, não está filtrando mais nada. Dano causado por excesso de pressão diferencial. Filtro de areia, filtragem comum, retrolavagem, as especificações do filtro, né? Sim, é engraçado. Essa é uma tabela de um fabricante. Ele não especifica aqui esta vazão relacionada aqui à areia. Né? Mudou a granulometria da areia, muda a velocidade de infiltração, muda a vazão. Então, trocar areia de filtro sempre pela mesma granulometria, que deveria estar escrito aqui embaixo. Se cobra muito dos fabricantes, mas infelizmente a gente não tem a resposta aí. Aí como faz a filtragem normal, o leito está mais ou menos plano, início da retrolavagem aqui é a fluidificação completa. Então o filtro de areia obrigatoriamente tem que ter uma câmara de expansão, exatamente para expandir essa areia, limpar e fazer a limpeza. Olha que interessante aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês só pegarem isso daí, esqueceram o que eu falo antes e o que eu falo depois, eu falei o maior absurdo possível. Mas vamos completo. Chego numa fazenda para verificar um sistema de gotejamento, olha o filtro de areia. Como é que estava? A areia foi embora. Pergunto para o cliente, falo, pô, tá sem areia esse filtro? Ah, mas eu não encontrei ela para comprar, né? Agora, se vocês pensarem só isso, vai ver a bobagem que eu vou falar. Mas, falei, ó, vai no material de construção aí da esquina, compra areia e joga aqui dentro. Ah, mas dá? Falei, lógico que não dá, mas é menos pior que isso daqui. E, bom, esse a gente vê no campo aí. Aliás, esse sistema de gotejamento, ele foi instalado em 1977, essa foto foi de 2019. Meio capengando ainda estava funcionando, cultura de uva, onde o tubo de polietileno fica exposto ao sol quando as uvas perdem as folhas. 42 anos. 42 anos e o tubo de polietileno se faz assim, ele não racha, incrível que pareça. Parece prosa de vendedor, né? Mas aí o pessoal não acredita muito e fala, tá bom, então vamos lá. Isolamento de fio elétrico. E vê a condição que ele está. Lá em cima tem calor do sol, tem ultravioleta, tem chuva, tem frio e tem o calor ainda do tubo do fio de cobre lá dentro. O isolamento de um fio desse, você vai aí no campo, vê 30 anos, está lá isolado, então a matéria-prima é a mesma. É o mesmo polietileno. Esse é outro problema sério, cavitação. Parece uma porca, né? Porca solta na bomba, uma pedra dentro solta da bomba, mas o que a gente escuta é exatamente isso. Vaporização da água no rotor. No instante seguinte, quando ela entra na voluta, essa bolha de vapor, ela vira líquido
e implode, há uma implosão. Esse barulho que a gente escuta é exatamente a implosão, e ele carrega o material. Olha o estado que fica o rotor. Isso daqui é uma hélice de barco, só para mostrar essa vaporização aqui. Processo preocupante quando existe. Então, bomba que faz esse barulho aí de parece pedra solta, cuidado. É um fenômeno, cavitação é um fenômeno relativamente comum. Aquela válvula de campo que a gente escuta fazendo barulho, né? Aquilo é cavitação. Olha, outra coisa aqui, contato mal apertado. Olha o que aconteceu aqui. Então, às vezes a bomba não está partindo, a amperagem vai lá para cima. Quando vai fazer uma revisão aí nos contatos elétricos, tem contato mal apertado. Um outro problema, formiga dentro de painel. Não sei por onde que eles conseguem entrar, mas eles entram, né? Então, às vezes, o melhor que tem, a melhor solução para isso, pega uma naftalina, uma bolinha de naftalina e põe lá dentro. Aí não vai nada, nem perereca, nem cobra, nem formiga. Bolinha de naftalina é melhor, o santo remédio para isso. Malha hidráulica. Então, a variação aí de coeficiente de uniformidade é principalmente por incrustações, né? Aí, tratamento com cloro. É um tratamento exatamente para você diminuir a possibilidade de formar essas incrustações. Então, ele é um forte oxidante, então ele vai oxidar o ferro 2, né? O manganês também reduzido, o ferro manganês reduzido. Olha, o H2S está aqui também, sulfeto de hidrogênio, ele vai também eliminar. E elimina também as bactérias que vão comer o ferro, a Gallionella, a Leptotrix, as bactérias ferrobactérias, as bactérias manganês, as sulfobactérias, que as comem e soltam aquela mucilagem. O ideal, 10 ppm de cloro pós-limpeza física do sistema. Lembrando que o cloro ele age mais por tempo do que por concentração. Em outras palavras, se eu estou aplicando 100 ppm durante 1 hora, é melhor aplicar 10 ppm durante 10 horas. Ele age mais por tempo do que por concentração. Aqui, outra coisa extremamente importante. pH da água de irrigação. Se o pH está, por exemplo, 8,5 aqui, isso aqui é 8,5 aqui, a eficiência do cloro, que é o ácido hipocloroso, que é a maior eficiência, ele está em 10%. Então, de cada 100 de cloro que nós estamos aplicando, efetivamente, né, que está agindo é 10%. Isso pH 8,5. Se baixar o pH para 6, quase 100% do cloro está na forma hipocloroso, que tem uma ação germicida muito boa. Então, vai aplicar cloro, vê o pH. Se o pH está alto, baixa para 6. Faz uma trituração com ácido, uma trituração simples, já vê o volume de ácido que tem para pôr. Nunca, é lógico, nunca misturar o ácido com o cloro. Aí é problema sério. Aqui está no site também, só pôr aqui a concentração do produto. O cloro pode ser qualquer, pode ser hipoclorito de cálcio, que é aquele HTH, 62% de cloro. Pode ser o hipoclorito de sódio, 12%. Até um outro dia estava uma pessoa, projeto pequeno, mas eu tenho dificuldade de comprar cloro. Eu falei, não tem não, vai no supermercado e compra aquele, a Cândida, ou sei lá, água de lavadeira. Mas tem 2% de cloro, só por 2% aqui você já sabe quanto vai colocar. Então, aquele cloro serve também, lógico, para projeto grande não vai ser viável economicamente. Ácido é interessante. O ácido ele tem uma característica de baixar pH, né? E a gente vê que a célula ela suporta um diferencial de pH. Desculpa, a célula suporta uma DDP, uma diferença de potencial,
de 200 milivolts. pH 7, 0 de energia. pH, cada ponto que abaixa, 60 milivolts positivo. Cada ponto de pH que sobe para o básico, 60 milivolts negativo. Então, quando você faz aqui, baixar o pH para 2, né? Aqui, baixar para 2, você tem 4 pontos de diferencial, 5 pontos de diferencial em relação ao pH 7. 5 vezes 6, 300 milivolts. Com 200 a célula já foi embora. Então, é um bactericida também de primeira. Além de solubilizar cálcio dissolvido, né? Então, o tratamento com ácido é bastante interessante. E de quebra, se fizer com ácido fosfórico, nítrico, você tem o fósforo ou o nitrogênio sendo disponibilizado também para as plantas. Então, a gente fala baixar pH 2, os olhos do pessoal ficam assim, mas Coca-Cola tem pH 2. Então, eu falo, pega um copinho de Coca-Cola e joga na planta e vê o que acontece. Nada, né? Aí a planilha da mesma forma, só que essa tem um diferencial, a quantidade de ácido, volume. Aqui é o seguinte, fazer a titulação, que ácido usa, qual que é ácido, que concentração, qualquer concentração. Por quê? Porque você vai pegar 10 litros d'água e vai colocar o cloro até nesses 10 litros atingir o pH 2. Faz com aquelas fitinhas medidoras de pH, funciona muito bem. Então, se for um ácido fraco, vai ter uma quantidade maior. Se for um ácido forte, uma quantidade menor. Então, faz a titulação para baixar o pH 2 em 10 litros d'água. Tendo volume, põe aqui. Esse pH pode ser medido com aquela fita indicadora de pH, aquela de 0 a 14, a Merck faz, a Johnson faz. Volume de aplicação do injetor de fertilizantes, né? Vazão do sistema, aí já dá o cálculo. E aqui está o descritivo, colocar 11 litros, adicionar 3 litros do ácido, né? No mesmo coisa, sempre colocar o ácido da água, nunca o contrário, né? Pressurizar o sistema, né? Após a pressurização, iniciar a injeção, né? Dos 60 litros por hora, que está aqui, que você já pôs aqui, continuar irrigando até completar o tempo de avanço. O tempo de avanço é aquele que você necessita para limpar todo o produto dentro do sistema de irrigação. Se não tem o tempo de avanço, aproveita durante a aplicação do ácido fazer isso. Vai com a fitinha do Merck lá no gotejador mais distante daquela operação e deixa lá. E vai pingando durante esse tratamento. Quando ela mudar o pH, você já sabe que chegou o ácido. E por diferença de tempo, início de aplicação e final, é o tempo de avanço, é o tempo que você necessita para lavar todo o ácido que foi aplicado no sistema de irrigação. Ou qualquer outro produto que você queira limpar, e o fertilizante também, né? Outro produto bastante interessante para limpeza do sistema de irrigação, ditionato de sódio. A gente sabe que o ferro 2 é solúvel, o ferro 3 é insolúvel, que é o ferro problema. O ferro 2, solúvel, se põe num copo, parece água mineral. E o ferro 3 é aquele ferro que precipita, aquele ferro que deixa a água avermelhada. O ditionato de sódio, ele reduz o ferro oxidado. É muito interessante. Olha a eficiência dele em relação aos outros tratamentos. A melhor eficiência. Esse é um trabalho aqui, ele é da Universidade da Flórida. Trabalho bastante interessante. E olha o efeito aqui. Este é o tratamento com ácido cítrico. Simplesmente ele vai soltar o óxido de ferro reduzido, esse avermelhado, vai soltar a tubulação, vai sair aqui. A mesma água, outra linha de gotejadores, que foi tratado com ditionito, ele reduziu o ferro. Então a água sai dessa forma. Bastante interessante. O único inconveniente dele é o custo. É alto. Aqui água oxigenada para cultivos, principalmente cultivos orgânicos. Aí tem todo também o histórico, o informativo técnico. Aqui tem o poder de oxidação dos vários materiais, o cloro, o hipoclorito, o óxido de cloro, o ozônio. E
H2 é o DO2. Então ele tem um potencial de oxidação, só o ozônio que ganha dele. O resto... Ah, não, tem aqui o permanganato de potássio, que hoje é problema para comprar isso. Outra coisa interessante, olha, esse é o poder de oxidação. Se o permanganato está em meio ácido, é 1,7. Se está em meio básico, 0,59. Mais uma vez, o pH agindo aí. Aqui tem, inclusive, como comprar a determinação de concentração. Tem até o endereço aqui de onde vende esse, para você medir a concentração do... Um outro produto, eu não conheço na prática. Esse é uma empresa da Califórnia. Mandaram isso daqui. Se alguém conhece na prática esse produto, me avisa. Eu não conheço. Ele mantém livre de depósitos na linha e acelera o metabolismo das plantas. Sei lá se vendendo, como diz o outro, vendendo peixe pelo preço que eu comprei. Uma outra pergunta de cálcio. Ah, eu tenho, sei lá, quanto que dá? 50 ppm de cálcio na água. É problema ou não? A resposta que eu dou é que eu não sei, né? Então, essa é uma análise de pH de estabilidade do cálcio. Vamos lá. Colocamos aqui. A água é subsaturada com relação ao cálcio, carbonato de cálcio, né? Essa baixa saturação remove todos os depósitos de carbonato da tubulação. E aqui é uma água pouco corrosiva. Se no índice de Langelier, isso daqui vai para -2, -2,5, a água é extremamente corrosiva. É aquela água que oxida ferro, oxida materiais metálicos de forma bem agressiva. Essa água, como está perto do zero, ela não forma depósito de cálcio e também não é tão agressiva com relação à oxidação. Então, essa é uma análise de água dando esse resultado. Olha aqui, 20 de condutividade elétrica, cálcio, desculpa, vocês veem aqui condutividade elétrica, é a bobagem que eu estou falando, 20 ppm, né? Na realidade, é a correlação que tem da condutividade com sólidos solúveis. Então, sólidos solúveis dividido por 640 dá condutividade elétrica em decissímil por metro. Uma água bem baixa de condutividade elétrica, mas vê a mesma coisa. 50, 50, 100 de bicarbonato, 100 de bicarbonato, temperatura da água 20 graus. A água é exatamente a mesma. Olha o resultado aqui. Água super saturada com relação ao cálcio, ao carbonato de cálcio, e a formação de depósito pode ocorrer, né? E a água, ela tem formação de depósitos, né? Mas não corrosiva. Mesma água. O que aconteceu aqui? Ozônio fertilizante de reação básica. O pH subiu. Então, o cálcio que estava estável aqui passou a ser problema aqui. Então, nessas águas aqui, tem o índice Langelier bem próximo do zero, negativo, mas bem próximo do zero, nunca aplicar fertilizantes aí como o nitrato de potássio, nitrato de magnésio, nitrato de sódio, porque eles têm reação básica, vai subir o pH e vai precipitar o cálcio. Vê que interessante. Nitrato de potássio não tem cálcio, mas precipita cálcio. Então é aquela resposta do cliente: olha, tem um negócio branco no gotejador, mas eu não estou aplicando cálcio. É o cálcio que está na água que precipitou por conta do pH. Se tiver uma água com material em suspensão, ou uma água com cálcio, eu escolheria água com cálcio para fazer a irrigação. Olha que interessante. O cálcio é uma substância polimórfica, então ele pode cristalizar em várias formas. As duas principais são 3 formas, a terceira eu não me lembro qual que é. Mas a primeira forma e a mais comum é a calcita. Olha, esse é a cristalização da calcita. Vê, parece uma árvore seca ou qualquer coisa, é cheia
de lugar para... E isso daqui adere à tubulação, adere nas válvulas, adere no gotejador. Isso daqui é um problema sério. A outra forma de calcificação, né, de cristalização, é a aragonita. É uma coisa bem assim, já bem mais redonda, às vezes forma até uns meia esferas tal, e ela não tem a tendência a não aderir a nada, então ela sai fora. Em terceiro, tem alguns trabalhos que mostram aquela água magnetizada. A Aqua 4D faz isso, é uma empresa suíça, né, essa Aqua 4D. A Solavit faz, passa a água por um ímã forte, um ímã Tesla de densidade magnética, de intensidade magnética, com uma velocidade de 1,5 metro por segundo, e aí o cálcio sintetiza, cristaliza na forma de aragonita. Um outro material que o pessoal está usando é mais ou menos isso, mas ele também faz a cristalização em aragonita. Esse já é um cristal bem mais interessante, de ver assim o formato dele, que ele não adere a nada. E aqui a Brine que faz, é um catalisador que dá essas características na água de fazer um material a cálcio virar num material bastante grosseiro e sedimentar. Bem interessante. Então cálcio não é problema, inclusive aqui na oxidação, na magnetização, nos catalisadores não é adicionado nada na água, então até para residência é tranquilo por isso. Velocidade de lavagem, é lógico. Tem uma velocidade de lavagem boa na linha de gotejadores, vai lavar bem. Tem uma velocidade baixa, ele não vai lavar bem. Se tem uma velocidade baixa, que dá para calcular por aqui, né? É só medir a vazão, ver a secção do tubo, que já obtém a velocidade aqui que está sendo lavado. Se está abaixo de 0,4, ficar esperto com água de superfície abaixo de 0,4, ficar esperto com relação à lavagem. Primeira coisa, é uma válvula, preferencialmente essa automática, um funcionamento muito bom. A cada ligada, cada vez que liga no sistema de ligação, ela sai de 1,5 a 2,5 litros nesse final aqui, lavando o final de linha automaticamente. E se a limpeza não está funcionando bem, usar o PIG. O PIG nada mais é que um material que vai passando dentro da tubulação e vai limpando, né? Faz ele, por exemplo, a linha de gotejadores, faz um vazador aí, tira um cilindro da espuma de poliuretano, aí densidade 28, 32, cilindro mais ou menos aí de uns 8, 10 centímetros, um diâmetro que seja um pouquinho maior que a linha de gotejador, não tanto que fica como a pressão do sistema empurrar, e também não solto, que não vai limpar nada. Eu prefiro falar isso que falar exatamente o diâmetro, que cada vazador tem uma característica que dá um diâmetro diferente. Às vezes a própria afiação dele acaba dando diâmetro diferente. Então eu prefiro falar um pouquinho maior que a linha de gotejador, que o tubo gotejador, de modo que não fique parado lá dentro, e se for muito fino, um diâmetro menor, que não entre raspando os tubos, ele não limpa. Bastante simples. Está aqui, é um vazador, um martelo, uma espuma, e aí estão os cilindros feitos. Aqui, abriu o final de linha de gotejador, desacoplou do chicote, põe o PIG aqui dentro. Antes de sair a água, sai isso, sai uma massa mesmo. Aí, aqui antes de sair o PIG, depois que sai o PIG. Aí recupera o PIG e vai para a próxima linha. Olha aqui, vazão de gotejador autocompensado deveria ser 2,2, está 3,94. Porque a sujeira vai na membrana e ela deixa de agir, aí a vazão
do gotejador autocompensado aumenta. Do não compensado diminui, mas do compensado a primeira tendência é aumentar a vazão. Esse foi um cliente, até recentemente, ele passou as fotografias para mim, mostrando o que era a linha de gotejador, o estado que ele deixou. 8 anos de funcionamento do sistema de irrigação. Aí eu brigando com ele para fazer o PIG, ele disse que dava muito trabalho, aí um dia resolveu, teve coragem, acabou fazendo os 2 projetos, que dá acho que 180 hectares. E essa foi a fotografia dele. Isso é o que era antes do PIG, isso que era depois. E isso ele passou a fotografia para dizer que funcionou. Agora, importante, projeto, vai fazer, acha um jeito de fazer um lança-PIG. Aqui é uma sugestão. Aqui você tira o flange, enfia o PIG na tubulação principal e lá na frente faz uma saída aqui. A tendência vai sair pelo lado mais fácil, fecha o registro aqui na frente e sai o PIG por lá. Isso facilita bastante, se é uma água de superfície. Se pensar isso no projeto, facilita bastante a colocação do PIG. Se não tem, paciência. Aí desacopla um T, uma peça, põe o PIG, reacopla e faz a passagem. Mostrando mais uma vez aí aquilo que a gente viu no começo. Resumo da manutenção, né? Vazamento. Vazamento é aquele negócio que vê a vazão maior e não acha por que é, quando a gente vai no campo ver cheio de vazamento, né? Voltagem, amperagem, esse é direto, né? Limpeza periódica, limpeza de filtros, pressão do sistema, saber se tudo está funcionando bem, limpeza do ponto de captação, se tem alga, faz tratamento, lubrificação motobomba, né? E aqui, requisitos para projetos. Planta plane altimétrica, não abrir mão dela de uma planta de boa qualidade. Lembrando que o Google pode ser que não dê tão boa qualidade, né? Às vezes ele tem. E se você sabe que está trabalhando com a imagem do Google, você já dá uma folga aí um pouquinho maior no projeto, né? A água, ver a quantidade outorgada, a qualidade, né? Localização. Energia, a voltagem, a potência disponível, não é a potência do transformador, mas às vezes o transformador está sendo usado para outro fim também, né? Localização na planta, né? Solo, análise física, para a gente saber se é aspersão ou microaspersão, ver a qualidade de a capacidade de infiltração de água do solo, o reservatório, né? Velocidade de base de infiltração do solo, a água, o reservatório do solo, profundidade das raízes, é importante saber também, né, que cultura que é, intensidade de direção nos ventos, isso para microaspersão e para microaspersão e aspersão é muito importante, né? Aí o tempo de funcionamento diário, normalmente 21 horas disponíveis por dia, né, o custo quilowatt-hora, funcionamento manual ou automático. Às vezes a opção é manual e no futuro fazer automação. Fertirrigação, como vai fazer, se é manual, se é com controle de EC, pH, se vai ter aplicação de chorume, vinhaça, verificar a experiência de irrigação na região, isso aqui é muito importante, né? Disponibilidade de mão de obra especializada na região. Às vezes é uma automação tão top, mas não tem gente top para levar ela, aí é um fracasso. Era isso. Muito bem. Obrigado.